E aí, pessoal? Continuando então a nossa aula sobre DNA, nós vimos que o DNA é um polímero, um polinucleotídeo formado por moléculas menores encadeadas, que são os nucleotídeos. Os nucleotídeos são formados por um fosfato ligado a uma pentose, que no caso do DNA é uma desoxirribose, ligado a bases nitrogenadas, e as bases nitrogenadas é que variam naquelas pecinhas de Lego. Bom, vamos falar sobre essas bases nitrogenadas. Nós temos 4 tipos de bases nitrogenadas. Ou seja, se você pensar no DNA como uma molécula formada por pecinhas menores, se você pensar num Lego, numa molécula grande feita por pecinhas menores de Lego, as menores pecinhas ali que unidas para formar aquele polímero, aquela molécula grandona, as menores pecinhas que você iria unir, você teria 4 formatos, 4 tipos de peça. Pensando no DNA como um Lego, você montaria essa molécula com 4 peças, 4 tipos de peças diferentes. E você vai encaixando esses 4 tipos de peças diferentes, alternando a ordem delas ali, e você forma a molécula grande de DNA. Ok? Vamos olhar então para esses 4 tipos de que existem aí, esses 4 tipos de moléculas. A gente tem as bases nitrogenadas, elas são divididas em bases púricas e bases pirimídicas. Vocês vão ter que saber esses nomes. As bases púricas são adenina e guanina. As bases pirimídicas, citosina e timina. As bases púricas, adenina e guanina, elas são molecularmente, elas são formadas por 2 anéis. Adenina e guanina são formadas por 2 anéis ligados entre si. As bases pirimídicas, citosina e timina, elas são moléculas constituídas por 1 anel cada um. Isso é importante na hora que a gente juntar todas essas peças do quebra-cabeça montando o DNA. Então, bases púricas, adenina e guanina, lembrem disso, formadas por 2 anéis. Bases pirimídicas, citosina e timina, formadas por 1 anel. Ah, é difícil decorar esses nomes? Ok, vamos tentar ajudar. Decora alguma frase, alguma coisa assim. Vamos pensar em bases púricas, vamos pensar em alguma frase que você consiga decodificar. Púricas, 2 anéis, pirimídicas, 1 anel. A gente come torta. AG, adenina e guanina, come torta, citosina e timina. Ok? A gente, nós somos maiores do que a torta. A gente, 2 anéis, come torta, 1 anel. Foi ruim? Mas eu te garanto que você nunca mais vai esquecer. Outra coisa, a gente conquista tudo. Ou ama o Guaraná com tangerina. Inventa a sua frase, mas decora esses nomes, ok? Bases púricas, adenina e guanina, bases pirimídicas, citosina e timina. Vamos em frente então, montando agora o quebra-cabeça. A fita de DNA, se você for pegar esses polímeros, o fosfato ligado à pentose, ligado à base nitrogenada, a variação que eu vou ter nas peças vão ser nessa ponta, onde eu encontro as bases nitrogenadas. Lembra de 2 anéis e 1 anel? Adenina e guanina com 2 anéis, elas vão ocupar mais espaço, são moléculas maiores. Citosina e timina, 1 anel, elas vão ocupar espaços menores, são moléculas menores. Vamos para mais uma peça do quebra-cabeça agora. Em 1950, o austríaco Chargaff, ele descobriu, e não conseguiu explicar ao longo da vida dele, mas ele descobriu uma relação que ficou conhecida como relação de Chargaff, que era o seguinte: na molécula de DNA, que aí todo mundo já sabia qual que era a molécula que transmitia as características de pai para filho, né? Sabia qual era a molécula, já tinham vindo aqueles experimentos que a gente estudou e já sabia qual que era. E todo mundo estava trabalhando para conhecer aquilo ali, né? Em 1953, Watson e Crick desvendaram a estrutura. Nós estamos falando aqui de 3 anos antes. O Chargaff, ele descobriu que naquela molécula, a relação de adenina e timina eram de igualdade. A mesma quantidade de adenina que você achava numa molécula de DNA, você tinha de timina. Por quê? Ainda não sabia.
E a mesma quantidade de citosina que você encontrasse, você iria encontrar de guanina. Então ele criou o que é conhecido como relação de Chargaff. Adenina está para timina, assim como citosina está para guanina. Mais uma peça que vocês precisam guardar para poder a gente montar tudo no final, tá? Bom, 3 anos depois do Chargaff descobrir a relação adenina igual a timina, citosina igual a guanina em quantidades, o Watson e Crick, por experimentos de difração de raio-x, desvendaram a estrutura da molécula do DNA, aquela dupla hélice que vocês já conhecem desde criança e estão acostumados a ver isso daí, mas naquela época era algo que estava sendo descoberto. Bom, Watson e Crick descobriram que a dupla fita, que a estrutura da molécula de DNA é em dupla fita, e que essa dupla fita não é de qualquer maneira, ela é hiper estruturada, ela é muito bem organizada. E ela é uma dupla fita como se fosse uma escada, mas que gira. É uma dupla escada, é uma escada de forma helicoidal. Uma dupla hélice, mas enrolado de forma helicoidal, como a gente descobriu ali. Como a gente já aprendeu a conhecer desde pequeno, e aqui eles estavam montando esse quebra-cabeça. Bom, olhando então e ajuntando tudo isso que a gente viu até agora, todas essas peças do módulo anterior até agora, isso tudo fecha olhando para a molécula de DNA. Vamos lá. Molécula de DNA é uma dupla fita disposta helicoidalmente, onde a gente tem adenina ligada à timina e citosina ligada à guanina. Ou seja, eu tenho polinucleotídeos onde eu tenho o fosfato ligado à pentose, o fosfato ligado à pentose, o fosfato ligado à pentose, o fosfato ligado à pentose. O que o Watson e Crick conseguiram descobrir foi que fosfato e pentose dos nucleotídeos lá do DNA, eles formam o que seria o corrimão daquela escada. E adenina, timina, citosina e guanina, as bases nitrogenadas que o Chargaff tinha descoberto ali, que estavam numa relação de 1:1, adenina para timina e guanina com citosina, elas constituem os degraus da escada. Então, toda vez no DNA que eu encontrava uma adenina, olha ali, 2 anéis, uma base púrica, ela estava ligada a uma outra base pirimídica, que era a timina de 1 anel. Então eu tinha um degrau da escada com 3 anéis. Isso ocupa molecularmente uma distância. E isso gera um diâmetro para a molécula. Toda vez que eu tinha uma guanina, uma púrica de 2 anéis, eu tinha essa guanina associada a uma citosina, que é uma pirimídica de 1 anel. No total, 3 anéis, isso gera um diâmetro para a molécula. Aqui estava explicada a relação de Chargaff. Por que toda vez que eu pegava uma molécula de DNA e dissecava e separava, eu tinha a mesma quantidade de adenina igual a timina? Porque a adenina no DNA está sempre ligada à timina. Por que toda vez que eu pegava uma quantidade de guanina, eu tinha a mesma quantidade de citosina? Porque toda guanina está ligada à citosina na molécula de DNA. É uma molécula estruturada, sempre mantendo o mesmo padrão. É um polinucleotídeo, onde eu tenho o corrimão dessa escada formado por pentoses e fosfatos e os degraus da escada formados por bases púricas ligadas a pirimídicas. Sempre adenina com timina e sempre guanina com citosina. Pensando nisso, montando isso tudo, a gente enxerga o DNA como uma molécula muito bem estruturada e que segue um padrão rígido e constante. Vamos lá. Olhando para esse pareamento, adenina, guanina, adenina, timina e citosina, guanina, a maneira como a molécula é estruturada, ela coloca de frente a adenina ligada à timina, de frente para a timina, numa disposição molecular que ela consegue, a adenina e timina conseguem fazer ligações entre si, que a gente chama de pontes de hidrogênio. Ela faz a ligação, faz 2 pontes de hidrogênio. A maneira como a molécula é estruturada, colocando guanina de frente com citosina, ela dispõe de uma forma que guanina e citosina conseguem formar 3 pontes de hidrogênio. Para que isso é útil?
lá no final da matéria genética, no penúltimo módulo que a gente vai estudar, nós vamos estudar engenharia genética. Aí a gente vai ver a utilidade desse conhecimento aqui. Mas guanina se liga com citosina fazendo 3 pontes de hidrogênio. Fica um pouco mais resistente, um pouco mais forte essa ligação aqui. Então ela aguenta um pouco mais antes de romper. E a adenina se liga com timina com 2 pontes de hidrogênio, ela se rompe um pouquinho mais fácil do que guanina e citosina. A aplicação disso a gente vai ver depois. Ainda fechando aqui sobre a estrutura, olhando a estrutura do DNA de lado, a gente vai, olhando de lado ou olhando de cima, a gente vai conseguir perceber que as medidas, elas também são padrão. A molécula é tão estável, mas tão estável, que se você olhar o enrolamento da dupla hélice, você vai ter o seguinte. De um nucleotídeo para outro, você tem 3,4 angstroms de distância, sempre. De um nucleotídeo para outro. A cada 10 nucleotídeos, ou seja, a cada 34 angstroms, eu vou ter uma volta completa. Então, até a volta da dupla fita, aquilo não é aleatório. Aquilo é preciso. A distância de um nucleotídeo ao outro, precisa. A cada 10, uma volta. A fita é altamente estável e o diâmetro da fita é de 20 angstroms. Lembra dos 3 anéis, púrica ligada com pirimídica? Você tem aquilo por padrão, o diâmetro da fita também é sempre o mesmo. Ou seja, nós estamos falando de uma molécula altamente estável, de uma molécula que segue um padrão rígido na sua estrutura, de um polímero formado por monômeros de nucleotídeos, sempre associados e ligados da mesma maneira, de forma que você tem uma estabilidade muito grande para que essa molécula seja a base da vida. E a gente vai estudar isso um pouco mais para frente. Só tratando de uma exceção aqui, lembra da relação de Chargaff? Relação de Chargaff de 1 para 1? Isso pode ser explorado com você no vestibular, não normalmente de forma teórica, falando para você explicar a relação de Chargaff, mas não, para você aplicar isso. Como que eu posso usar a relação de Chargaff? Adenina e timina sempre nas mesmas quantidades e guanina e citosina no DNA. Existem vírus de DNA de cadeia simples, não tem dupla fita de DNA. Então, num vírus de cadeia simples, a relação de Chargaff não vai acontecer. A relação de Chargaff acontece em dupla fita. Ok? Porque eu tenho aquelas ligações em paralelo e então eu tenho sempre a mesma quantidade de adenina, timina, citosina e guanina. Se alguma questão jogar para você números de nucleotídeos e perguntar para você de que tipo de organismo se trata, se você encontrar naqueles números adenina igual a timina, citosina igual a guanina, você está falando de um organismo que tem DNA. Você está falando de uma molécula que é DNA. Se colocarem para você, falarem de um organismo, sem falar que organismo é esse, e colocarem uma relação de adenina, timina, citosina e guanina diferente, sem a relação de Chargaff, nós estamos falando de um vírus de DNA de cadeia simples. Nós não estamos falando de dupla fita de DNA. Ok? Então, fechamos aqui, montamos todas as peças desse quebra-cabeça, fechamos aqui como que é a estrutura do DNA e agora a gente vai trabalhar com isso em outros módulos. Até a próxima.